E aí, vamos embora, turma. Simbora, 9h15, pontualmente, dia 10 de abril, domingo. Começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico, diretamente pelo Instagram. Grande abraço para todos vocês que estão conosco em mais uma noite de Minuto Geográfico. Grande abraço também para todos vocês que posteriormente vão ter acesso ao Minuto Geográfico, tanto aqui no Instagram, como também pelo nosso canal do YouTube. Um grande salve para o estado do Pará, que coisa boa. Olha aí, Cícero tá um pouquinho tarde por aí, hein? Dá uma diferença de quê? De 3 horas no fuso? Que maravilha, grande Renato, Alea, bora meu amigo Paulo. Tudo firme, turma? Olha, então, eu vou ser bem breve, tá? Eu tenho algumas questões aqui para organizar, vocês também, mas eu tenho alguns temas bem, eu diria, bem interessantes para a gente debater, para a gente falar um pouco aqui, e vou fazer um combinado com vocês, tá bom? Vocês vão mandar as perguntas na postagem. Vocês podem mandar as perguntas na postagem, porque aí eu vou responder uma a uma, tá bom? Vou respondendo vocês, deixando tudo organizado. Pedir que vocês convidem os amigos, tá certo? Quem puder, manda agora o aviãozinho, que tá aqui no cantinho, e avisem aí que o Minuto Geográfico ele já absolutamente começou, tá certo? E a gente vai se embora produzindo. Que alegria, toda honra, toda honra. Pessoal, então, deixa eu conversar com vocês uma coisa interessante. Hoje aconteceu o primeiro turno das eleições francesas e o resultado, praticamente o resultado esperado, que eu já tinha dito para vocês. A eleição na França, ela não se definiu pelo primeiro turno, vai ter segundo turno, cadê? No próximo dia 24 de abril, e os dois candidatos que vão para o segundo turno, o atual presidente, o Emmanuel Macron, e a Marine Le Pen. Eu já vinha falando com vocês aqui sobre as eleições da França. Eu considero a eleição francesa importante por um motivo simples. França e Brasil têm relações históricas e diplomáticas significativas. Outro ponto também, a França hoje é a segunda maior economia do continente europeu. Está entre as maiores economias do bloco. E se a gente for comparar o discurso do Emmanuel Macron com o discurso da Marine Le Pen, a gente percebe que são dois projetos de governo, são dois projetos políticos assim bem distintos. Bem, não sei se vocês acompanham a política francesa há um bom tempo. Marine Le Pen, ela já foi candidata à presidência em situações anteriores. Na última eleição ela também foi para o segundo turno, mas no segundo turno Emmanuel Macron ele ganhou de lavada. O que é que acontece? A gente sabe que a Marine Le Pen, da última eleição para cá, ela de certa forma ela suavizou mais o discurso. O discurso dela já não é mais aquele discurso mais radical. A gente sabe que ela tinha duas pautas bem significativas, uma delas abandonar a zona do euro e também abandonar o próprio bloco da União Europeia. A gente considera que a Marine Le Pen, eu estava vendo aqui, ela é considerada uma eurocética. Então, não teve o Brexit, que foi a saída britânica do bloco, ela tinha o Frexit, que seria a saída da França da União Europeia. Ela não tem mais falado sobre isso porque ela deve ter feito algum cálculo político e deve ter percebido que algumas das opiniões, algumas das convicções dela, enfim, poderiam tirar mais votos do que agregar. Ela tem um discurso bem anti-imigração, tá? Bem anti-União Europeia, como eu disse para vocês, mas enquanto o Emmanuel Macron, ele defende uma Europa mais forte, uma Europa mais unida, principalmente agora. Macron diz que a Europa, mais do que nunca, tem que seguir muito forte, muito unida, para se contrapor à Rússia. E ela diz que não. Ela diz que a União Europeia é uma mera aliança aí entre vários estados soberanos, que ela não confia na organização e por aí vai. Fazendo uma análise, tá? Emmanuel Macron e Marine Le Pen vão ter uma votação bem semelhante agora no primeiro turno, só que aí no segundo turno, todos os outros candidatos, praticamente, com exceção de um,
com exceção de um, já pediram para os seus eleitores votarem no Emmanuel Macron. Foram mais ou menos o que eu estava vendo aqui, 8 candidatos, absolutamente. Então, praticamente todos já disseram, inclusive o terceiro lugar na live passada eu tinha até trocado aqui, foi o candidato da extrema esquerda. Então, pensa, o candidato da extrema esquerda, ele deve ficar aproximadamente aí com 20% dos votos. Ele nunca vai pedir para que as pessoas votem na Marine Le Pen, porque Marine Le Pen, em tese, ela representa a extrema-direita, mas que o discurso dela já não é mais tão de extrema. Como eu disse para vocês, ela é um camaleão político e ela foi mudando o discurso ao sabor dos ventos, ao sabor da realidade. Então, os votos do terceiro lugar devem migrar em maioria para Emmanuel Macron, tá? Os outros candidatos também, e ele deve levar a essa eleição, essa vitória no dia 24 de abril, ok? Só lembrando a vocês que, lógico, tudo pode mudar. Um ponto que vem a favor do Emmanuel Macron ele é muito bom no debate. Ele é muito bom de comunicação, no debate ele é, de fato, excelente. Eu lembro que na última eleição teve o grande debate entre ele e Marine Le Pen no segundo turno, e ele foi muito melhor, e as pessoas na França têm o hábito de acompanhar. Eu estava falando com o Pedro, eu tenho um amigo que mora na França, Pedro Campos, eu não sei se ele está por aqui, um grande abraço. Pedro disse que hoje a fila estava muito grande para votar, mas os primeiros dados que saíram agora disseram que essa é a eleição francesa com menor índice de participação nos últimos 20 anos. Tá? Então, muita gente faltando às eleições. O sistema polar é um sistema simples. Tá? O próximo detentor do Palácio do Eliseu, ele é votado por cédula. Então, lá é um formato raiz. Tem papel, tem caneta, as pessoas vão para os locais de votação e participam dessa forma, tá bom? Mas eu vou dando notícias a vocês, qualquer grande novidade, mas deu o esperado. As próximas 2 semanas de campanha muito forte vão ser bem difíceis, minha opinião, volto a dizer, mais difíceis para ela, mas eu também não acredito, que a diferença entre os dois seja maior do que na última eleição, entende? Não vai ser, possivelmente, eu acho que vai ser menor, porque Emmanuel Macron tem a questão da inflação, a capacidade de gasto e de compra do francês, enfim, a questão salarial, os protestos e a própria fadiga. Emmanuel Macron já não é uma novidade, ele já é o presidente aí há um certo tempo, ok? Tranquilo? Turma, próxima notícia. Deixa eu tirar os comentários aqui para vocês se concentrarem. Ponto, já tem mais de 600 pessoas, que coisa boa. Mande aviãozinho aí para a gente bater pelo menos aí 700 pessoas, tá bom? Próxima notícia, seguinte, saiu uma notícia hoje dizendo que o governo da Rússia está querendo instigar os BRICS a integrarem os seus sistemas de pagamentos e de cartões. Só para lembrar vocês, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul compõem uma sigla, né, um grupo que nós chamamos de BRICS, os principais países emergentes do mundo. O que é que a Rússia quer? A Rússia quer que as economias emergentes passem a usar suas moedas nacionais, exemplo, o Brasil passar a usar o real, para operações de quê? De importação e exportação, ou seja, no lugar de usar o dólar, vamos usar a nossa própria moeda, as moedas nacionais, e integrar entre eles os sistemas de pagamentos. Só para lembrar vocês que a Rússia ela foi atingida por várias sanções ocidentais sem precedentes. A Rússia foi cortada do sistema financeiro global e quase metade de suas reservas, absolutamente de ouro e câmbio, né? Enfim, a Rússia foi cortada. Aqueles cartões Visa, Mastercard e companhia não estão mais operando na Rússia. A Rússia perdeu acesso ao sistema global de mensagens bancárias, né, o SWIFT, a gente já falou sobre isso aqui anteriormente, e aí a Rússia ela quer conscientizar os emergentes para que os emergentes não fiquem o quê? Reféns. Reféns do dólar, refém do sistema europeu e americano. Então, a Rússia, na verdade, ela já criou seu próprio sistema de mensagens bancárias,
que a sigla é SPFS, que é uma alternativa SWIFT. Só que agora ela quer integrar, ela quer apoio dos emergentes, então ela quer mais independência quanto a isso. Então, qual é o esforço de Moscou? Ferramentas financeiras domésticas. Para quê? Para se proteger de penalidades. Para quê? Para diminuir a vulnerabilidade econômica em relação ao dólar. Lembrem, por favor, lembrem por gentileza que as principais consequências das sanções ainda estão por vir. Ainda nos próximos 3, 4, 6 meses é que teremos aí uma perspectiva do que é que vai acontecer, do que teremos pela frente. Inclusive, eu estava vendo uma análise hoje no The Wall Street Journal, perguntando se uma recessão global está chegando. Muita gente perguntando. É muito difícil prever uma recessão. Geralmente, quando os bancos falam de recessão, é porque nós já estamos vivendo a recessão. Nós já estamos dentro da recessão. É difícil prever, mas quando estamos na recessão, é que as pessoas cravam, eita, chegamos. Então a pergunta é, será que o mundo está caminhando para outra recessão? Por que estão analisando? Estados Unidos, maior onda inflacionária dos últimos 40 anos. China fazendo lockdown violento. Xangai, o pessoal estava vendo algumas imagens agora, em Xangai estão usando drones para as pessoas, para vigiar as pessoas não saírem de casa. Está um protocolo muito forte. A China está com a política de tolerância zero para a Covid. Então, o principal porto, eu estava vendo aqui as fotos, meu Deus do céu, o principal porto de contêineres do mundo, é o mais movimentado do mundo, em Xangai, ele está trancado há mais de 2 semanas. Imaginem a fila. Centenas de navios que procuram descarregar sua carga estão retidos nas filas em mais de 2 semanas. Então, a China está com a meta de Covid zero, lockdown para lá e para cá, tolerância zero mesmo, por lá as infecções. Uma colega nossa que mora lá disse que está tendo muita infecção, só que a maioria é assintomática, não está morrendo gente. Só que o governo quer tolerância zero. Fechar o principal porto, enfim. E aí vê, a China tem uma meta de crescer 5,5 pontos, 5,5% para esse ano. Já dizem que a China não vai bater. Já dizem que é improvável. Os americanos também, com essa questão da onda inflacionária. Eu estava até vendo aqui, como combater a inflação, sem gerar uma nova recessão. É delicado. Vê, esfriar a inflação, que está na máxima de 4 décadas, sem aumentar as taxas de forma tão acentuada que provoque uma recessão. Então, uma desaceleração na maior economia do mundo, nos Estados Unidos, e que os americanos estão vindo de um crescimento muito forte, houve uma expansão muito rápida, a maior em décadas. Cadê? Eu estava vendo aqui, apenas em 2 anos, a economia mundial encolheu 4,3% devido à pandemia. Aí os americanos deram um boom, deram acelerada. Tem um pacote de estímulos agora, de infraestrutura do Joe Biden, que vai entrar em ação. Só que mesmo assim a inflação muito alta, os americanos querem controlar essa inflação, mas é aquela conta que é ousada. Como controlar a inflação sem gerar uma nova recessão? Europa tem resistido às sanções. A Europa, lembrem, até agora sancionou o carvão da Rússia, mas pode sancionar a qualquer momento o petróleo e o gás, que respondem por 40% do abastecimento da Europa. Isso também pode ser um fator aí de não crescimento econômico, de recessão. Isso é muito importante, isso tem que ser observado. Então, fator China, com a questão do lockdown, expectativas frustradas, a inflação americana, inflação europeia, guerra Rússia e Ucrânia. Lembrem, a Rússia é grande produtora e fornecedora de quê? De paládio. Tem a questão do trigo, a questão de outros produtos que são produzidos naquela região. Tudo isso pode afetar. Visita, né? Você deve ter visto. Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, ousado. Ele foi até Kiev visitar Zelensky. É um sinal muito forte de apoio. Um primeiro-ministro britânico
viajou até a zona de guerra, viajou até uma zona de guerra. Isso é, assim, um sinal de apoio muito forte, um sinal de apoio que eu digo para vocês, significativo. Eu estava vendo as fotos aqui, ele foi de trem, obviamente que a segurança muito forte, significativa, mas o fato dele ter ido por lá declarar apoio a Zelensky, que ele já vinha declarando apoio, isso é muito importante. Então, qualquer apoio que venha do Reino Unido, Reino Unido não é parte da União Europeia, mas é uma das maiores economias. Qualquer apoio alemão, da França, como eu disse para vocês, a França tem a segunda maior economia da União Europeia, um apoio francês também. O Emmanuel Macron tem dado apoio ao Zelensky, mas uma visita é algo muito simbólico, é algo que tem que ficar realmente registrado, ok? E mais um ponto que eu disse para vocês, olha só, passamos de 800 pessoas, que audiência espetacular, ok? O primeiro-ministro do Paquistão foi deposto. É novidade, João? Não, a gente esperava, ele tinha feito uma manobra, o parlamento fez a manobra da manobra e ele foi deposto. Ele é o 19º primeiro-ministro que não consegue completar o seu mandato. É impressionante. Desde a independência do Paquistão, em 1947, tá? E ele é o primeiro-ministro que não completa o mandato por um motivo inédito. Ele recebeu um voto parlamentar de desconfiança. Então, pode ser que ele volte no futuro, mas já marcaram para amanhã a escolha de novo primeiro-ministro, tá? Ele tinha tentado bloquear essa tentativa de tirá-lo do cargo, mas aí o parlamento fez uma manobra, enfim, o mandato dele terminou. Ele precisavam de 172 votos para derrubá-lo. Foram 2 votos a mais, foi apertado, 174, tá? Enfim, nenhum ministro paquistanês conseguiu terminar o mandato desde a independência do Paquistão. E aí a expectativa, porque o Paquistão é uma potência nuclear, vive em pé de guerra com a Índia, conflitos entre hindus e muçulmanos, também tem um conflito muito forte, porque tem uma ala de políticos que defende a aliança com os Estados Unidos, uma outra ala defende uma aliança com a Rússia, com a China e companhia. Por isso que é bom a gente observar. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Eu acho que por hoje é só. Tudo tranquilo, tudo em paz, um monte de gente conectada, tá? Essas cenas da China, esse lockdown, lembram muito aquela série da Netflix, eu não sei se alguém já assistiu, né? Black Mirror. Bem, aquele sistema de vigilância por câmera, drones e tudo. Absolutamente. É algo muito impressionante. Grande Luiz Batista. Abraço, irmão. Luiz, até terça, né, Luiz? Ataque russo com arma química. Poxa, até agora nada, nenhuma evidência. Até agora nenhuma evidência. Explosão em Nova York. Não estou sabendo. Um abraço para a turma do mato. Abraço. Oi, Simone. De Bruno, né? Abraço para minha turma. Eita, o vídeo da família do Putin eu nem fiz, não foi? Caraca, vou produzir. Tá. Amanhã eu tô com um dia mais tranquilo. Quarta-feira eu tô viajando à noite. Vocês vão adorar. Vou mostrar um monte de coisa legal nessa viagem. Quarta-feira eu tô viajando. E domingo e segunda a gente tem a abertura da nova turma. Na semana da Geopolítica. Vai ter a semana e a abertura da nova turma. Quem não entrou nos grupos, entre na bio. Entra na bio. Tá? Que é muito importante participar dos grupos. É muito importante participar dos grupos. Explosão de bueiro. Foi uma explosão no bueiro. Até agora, causa pânico e correria em Nova York. Eu tô indo pra lá, inclusive. Quarta-feira eu tô chegando por lá. Quarta ou quinta-feira. Mas nada demais, não. Nada demais.
Teve uma pergunta interessante aqui. A pergunta interessante, João, os russos estão usando crematórios. O que estão dizendo agora é que os russos, eles estão levando crematórios para a zona de batalha para eliminar os corpos, para não deixar rastros de crimes de guerra. No lugar de abandonar os corpos dos ucranianos e enterrar, eles estão levando crematórios para encobrir crimes de guerra. Sim. De fato. De fato. É isso. Beleza, turma? Comentem aí o que acharam. Mandem as perguntas nos comentários que eu vou responder. Tanto do YouTube quanto do Instagram. Valeu? Paz de Cristo. Beijo grande. Vamos embora. Boa semana, turma. Terça-feira eu tô de volta. Minuto Geográfico. Entre no grupo agora. Nos grupos. Façam inscrição pela bio. Valeu? Simbora. A guerra não esfriou. Tá só começando. Só começando, Matheus. Vocês vão ver nos próximos anos eu venho defendendo isso. Infelizmente. Simbora. Fui.